Só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite feito pelo Felipe e pelo Rafael, né? Para estar aqui com vocês essa noite, poder compartilhar um pouquinho. Na verdade, é um bate-papo, espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Há muito tempo já eu trabalho com esses 5 censos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com esses 5 censos em 2006, quando eu comecei a pensar em certificar empresas na ISO 9001. Então, assim, foi um trabalho bem árduo. Para vocês terem ideia, foi uma revisão ainda de norma lá da 2001, revisão 2000, faz um tempo já, né? A gente já está na revisão 2015 hoje. Então, assim, mas tem uma coisa que é muito importante falar para vocês, que é o seguinte. O 5S, ele não faz parte de nenhuma norma de gestão. O 5S, ele é utilizado, ele é um mini programinha de gestão que é utilizado para a gente dar uma organizada, né? Para dar uma revitalizada no nosso ambiente de trabalho, nas empresas, principalmente nas empresas que vão receber alguma norma de gestão, tá? Norma de gestão 9001-2015, ou a 14.001-2015, ou a 45.001-2018, né? Então, assim, ele dá essa ajustada na nossa empresa para a gente poder startar um trabalho um pouco mais robusto. Mas nada impede que as empresas continuem só com essa gestão pautada no 5S, tá? Que são os 5 censos. Então, é importante a gente ter noção do que são esses 5 censos e como que a gente pode aplicá-los, né? A gente pode aplicar ele em esses cinco censos, a gente pode aplicar em qualquer âmbito da nossa vida, na empresa, na nossa casa, na organização de um serviço que a gente vai prestar. Então, tudo isso, assim, ele faz parte de uma forma muito ampla de uma organização para que a gente consiga encaminhar o nosso trabalho. Então, o que é bacana a gente começar a perceber, né? Então, quais são esses 5 censos? A gente tem o censo de utilização, o censo de organização, o censo de limpeza, o censo de padronização em saúde e o censo de autodisciplina. Se vocês perceberem, por que 5S? Porque eles são todos eles, né, de origem japonesa, então é Seiri, né, tá vendo aqui, ó, Seiton, Seisu, Seikitsuki e Shikitsuki, né? Então, a gente tem aqui o Shitsuki, desculpa, falei errado. Então, a gente tem aqui todos esses censos que são voltados para que a gente consiga olhar para o nosso ambiente, né? E falar assim, o que está precisando melhorar aqui? Então, como é que a gente vai melhorar essa questão? Né? Então, a gente pode utilizar desse censo. Eu não sei se algum dia vocês já pararam para pensar e falar assim, o que eu tenho aqui na minha mesa de trabalho que não é útil? Né? Ou então, o que eu tenho no meu quarto que não é útil? O que eu tenho na minha sala que não é útil? Então, essa questão da utilização, ela é muito importante, né? Porque, gente, a gente tem que pensar nessa questão do que é útil para a gente. E porque a gente vai ter que, de alguma maneira, trabalhar de uma forma otimizada. Então, isso vai mostrar para a gente o que vai dar o primeiro direcionamento para a gente poder alcançar os demais censos. Mas antes da gente falar de cada um, vamos falar um pouquinho da onde que vieram esses censos, né? Por que eles surgiram? Então, assim, é um programa de gestão da qualidade, porque eu já comecei falando isso para vocês, então você já tem essa noção. Faz parte da qualidade, até o tema que o Rafael e o Felipe sugeriram, né? Que como é que a gente pode aplicar isso na qualidade? Primeira coisa, ele por si só é um sistema de gestão de qualidade. Primeiro, tá? Posso melhorar colocando outros sistemas. Beleza, dá para fazer isso, tá? Mas por que ele surgiu? Ele foi desenvolvido aonde? Foi desenvolvido, conforme eu falei para vocês, de acordo com os Sinhos que eu já mostrei, no Japão, tá? Para aperfeiçoar aspectos da organização, para padronizar, para limpar, né? Então, assim, esses 5 censos, eles vão promover para a gente o embasamento, né, para a gente conseguir a melhoria contínua.
E por que melhoria contínua, pessoal? E não por que a gente fala melhoria só? Porque a melhoria ela tem que ser continuadamente buscada. Então, toda vez que a gente vai parar para falar de melhoria, a gente está buscando. Se vocês pegarem qualquer norma de gestão, uma dessas que eu falei para vocês, se vocês vão ver que vai ter um item que fala sobre a melhoria contínua, né? Tem um item que é melhoria, e dentro desse item é melhoria contínua. Então, a gente tem que buscar isso todos os dias. Por exemplo, eu estou fazendo um projeto. Estou fazendo um projeto hoje, né, para uma empresa X. Então, se eu estou fazendo esse projeto, eu tenho que buscar otimizar esse projeto para que realmente ele possa ser um projeto bom, um projeto aplicável, um projeto eficiente, né? Então, eu tenho que buscar o quê? Que esse projeto vá buscar para mim uma melhoria. Por isso que uma empresa está contratando para a gente fazer um projeto, tá? Mas a gente vai parar nesse projeto? Se esse projeto der um resultado X, a gente vai parar nele? Né? Não. Por quê? Porque aí a gente vai ficar defasado. Então, a gente vai buscar um aperfeiçoamento do que já está implementado dentro de uma empresa. Isso é buscar melhoria contínua continuamente, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou começar a cuidar da minha saúde. Então, tá bom, vamos pensar na nossa saúde. Aí, faço os exames e vejo que eu tô com problema de açúcar no sangue. Então eu tenho que começar a fazer uma dieta, uma dieta com que não contenha tanta quantidade de açúcar, reduzir carboidrato e tudo mais, porque também vai ter açúcar, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Vou lá depois de 3 meses, ou faço mais um exame e vejo que a minha taxa tá beleza, né, de açúcar no sangue. Aí eu vou parar? Então, se deu uma vez já, pode ser que dê de novo. Então, eu tenho que buscar manter essa taxa, né, constantemente, e isso para a gente é o quê? É uma melhoria que eu estou buscando, é uma melhoria contínua. Tudo que a gente for parar para pensar na nossa vida, a gente tem que buscar, que focar nessa melhoria. Então, por exemplo, vamos fazer graduação, vocês estão fazendo graduação aí de engenharia civil, né? Não sei se todos na área de engenharia civil. Eu sou engenheira também. Então, imagina assim, eu fiz 5 anos de engenharia na Unesp, tá? Então, eu sou engenheira agrônoma. Aí eu senti necessidade, ao longo da minha atuação, de buscar complementações para minha área. Tá, aí eu fiz mestrado, doutorado, especializações, fiz uma outra engenharia, né? Então, eu fui o quê? Eu tô melhorando, eu não tô ainda no meu melhor, eu tô buscando essa melhoria todos os dias. Porque cada vez que chega um projeto, eu preciso saber aquilo que eu vou colocar no projeto. Então, assim, todo dia vai chegar projetos de formas diferentes para a gente fazer, ainda mais quando você é da área de consultoria. Vamos pensar na área de atuação de vocês. Hoje a gente tem uma inovação tecnológica muito grande, né? Uma tecnologia aplicada muito grande em diversos tipos de materiais que é do ramo da construção civil. Se vocês pararem só no que vocês estão aprendendo na faculdade, então certamente vão vir outros engenheiros que estão se aperfeiçoando, que estão buscando melhorar todos os dias e vão pegar a vaga de vocês. Então, assim, o que me torna um bom engenheiro? Por que eu tenho que ser um bom engenheiro? Né? Justamente para me manter no mercado. Por que as empresas aplicam o 5S? Justamente para se manter no mercado. Então, porque senão seria muito simples a gente montar uma empresa, né? Essa empresa está parada há 20 anos, já está no mercado há 20 anos, com o mesmo layout, com o mesmo escopo de trabalho, com os mesmos maquinários, com os mesmos funcionários que não passaram por reciclagem. Então, será que a empresa não está se perdendo ao longo do caminho? Né? Então, se vem uma multinacional e fala assim, olha, vamos contratar a empresa do Rafael. Rafael, eu preciso que você mostre para mim a sua qualificação profissional. Eu preciso que você mostre o seu crescimento. Eu preciso que você apresente processos relacionados à qualidade. Eu preciso que você apresente, para mim, a capacitação dos seus funcionários. A Rafael fala, mas eu não tenho. Rafael, então tá, muito obrigada, viu? Vamos ficar para uma próxima. E por aí vai ser assim, vai ser dessa maneira. Então, por que colocar o 5S, que é um sistema de gestão super tranquilo de fazer? Primeiro, para você vislumbrar um crescimento.
tá? Então, assim, os princípios que são utilizados é para alcançar a melhoria contínua e a qualidade total, né? Quando a gente começa a entender de qualidade, a gente vê que não é só um item que vai tornar a nossa empresa uma empresa que mantenha uma qualidade, são vários fatores. Se vocês conhecerem, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, né? Se vocês tiverem a oportunidade, a curiosidade de buscar uma norma de gestão da qualidade, por exemplo, a ISO 9001, 2015, vocês vão observar que a gente tem vários requisitos, né, que levam à melhoria contínua, que vão te levar a buscar a melhoria contínua. Então, depende do que? Da aplicação disso. Então, assim, alcançar a melhoria é um trabalho diário, né? A gente nunca pode se esquecer disso. E como é que essas 5 palavrinhas vai ajudar a gente? É aquilo que eu comecei a falar. Então, se você parar e pensar, o que é útil para mim? Né? Eu tenho aqui uma gaveta que está lotada de papel. Aí você fala, mas é útil? Se eu coloquei aí, deve ter uma utilidade. Você usa essa gaveta, você pegou um documento da sua gaveta no último dia? Ou vamos estender um pouquinho mais na última semana? Não, então ela não é útil para você. Mas certamente eu coloquei porque tem alguma coisa. Então reveja, sabe? Faz aquela organização, faz uma limpeza, né? Aí a gente está seguindo o ciclo dos S's, né? Então, normalmente, o 5S vai ser implementado como um plano estratégico. Por quê, pessoal? Porque a gente vai pegar os aspectos fundamentais, né? Para começar a apresentar melhorias rumo à qualidade. Uma empresa hoje que não tem qualidade, uma empresa que se beneficia, né, de argumentos de que eu tenho o melhor projeto, prova que você tem o melhor projeto. Mas o melhor projeto não significa qualidade. Ele significa que quem fez o projeto, o engenheiro que fez, né, ou o técnico que fez, ou o projetista que fez, que o cara é bom, mas não garante a qualidade da empresa. Então, o que vai garantir a qualidade da empresa? A gestão, né? Então, é por isso que a gente fala sobre a junção dos 5 S's, né? Que eles vêm todos contribuir para quê? Para que a gente comece a pensar nessa questão da qualidade, tá? Então, a principal vantagem, né, do programa 5S é a facilidade que ele tem de provocar mudanças comportamentais. É interessante, né, porque quando eu comecei a trabalhar com os 5S, né, que foi, na verdade, foi o primeiro passo para poder implantar e implementar a norma de gestão da 9001, foi interessante porque eu vi, assim, uma empresa, foi dentro de uma empresa que eu já estava atuando, e era muito interessante porque a gente achava que a empresa tinha uma organização mínima, e não tinha, né? E não tinha. Quando a gente começou a aplicar os 5S, eu lembro que tinha uma pecinha, eu acho que até eu comento isso em todas as minhas palestras de 5S, porque é uma coisa que ficou na minha cabeça. Era uma pecinha pequenininha, que se chama Macho. Ainda tem essa peça, tá, gente? Chama Macho. Não estou nessa empresa mais, mas tem essa pecinha no mercado. E aí, eu lembro que esse macho era muito caro, e deve ser caro ainda. E aí o dono da empresa falava assim, nossa, mas eu tenho que comprar macho de novo. E né, até eu entender o que era esse raio desse macho, ficava uma coisa esquisita na minha cabeça. E aí, toda hora, toda semana, pelo menos, o encarregado via e falava, tem que comprar macho. Acabou o macho, tem que comprar macho. E aí ele comprava. Quando a gente começou, e ele era fornecedor de uma multinacional, né? Então a multinacional solicitou que se integrasse a gestão da 9001 para continuar o fornecimento. Não é obrigatório, tá? Mas assim, as multinacionais vão e falam, olha, ou então uma empresa maior, que não precisa ser necessariamente uma multinacional, e convida o fornecedor a se integrar naquele sistema de gestão deles. Caso não se integre, então vai proceder a descontinuidade de fornecimento. E é interessante porque, assim, quando a gente começou a trabalhar, eu fiz o curso de 9001 na SGS e passei também num curso lá em Limeira para conhecer um pouco mais desse universo de gestão da qualidade. E lá nesse curso de Limeira, o primeiro passo que a gente foi instruído a fazer foi o 5S na empresa. E aí eu cheguei já determinada,
depois eu fazia o curso toda terça-feira, então na quarta a gente já estava começando a fazer a arrumação baseada no 5S. E cada setor foi fazendo a sua arrumação. Eu estava ali orientando, né? Mas cada setor começou a fazer sua arrumação. Quando a gente chegou no almoxarifado, vocês não fazem ideia da quantidade de macho que tinha aquela empresa. Tinha muito macho aquela empresa, muitas pecinhas que tem esse nome de macho na empresa. Aí a gente falou, peraí, mas toda semana o cara pede, toda semana tá pedindo para comprar, né? Então, assim, havia se perdido o controle há muito tempo. Então, o 5S veio para mostrar o que? Olha, você tem material aqui e você está jogando dinheiro fora, né? E a gente sabe, pessoal, que para empresário, qualquer real economizado, guardado, você tem a possibilidade de reinvestir isso em outra coisa que seja de relevância. Então, por exemplo, comprar um maquinário novo, aumentar o layout produtivo, né? E não ficar comprando aquilo que já tem na empresa. Então, foi muito interessante porque você para e pensa, fala, não precisei necessariamente nesse momento aplicar nenhum requisito, foi só o 5S, para vocês perceberem a importância dele, tá? Então, aí, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos falar do SEIRI, né? Que é o senso de utilização. Então, vejam só pela imagenzinha aqui que eu estou colocando, pare e analisa a imagem, né? O que é útil, o que não é útil? Então, é aquilo que eu falei para vocês. O que é útil para vocês, né? Na mesa de estudo de vocês, no trabalho de vocês, o que é útil? Tá? Então, a gente tem que parar e pensar sobre isso, porque senão a gente não vai conseguir, de repente, aplicar todos os sensos, porque a gente fica se apegando demais àquilo que a gente não deveria se apegar. Tá? Então, a gente fica guardando coisas que são desnecessárias para a gente, para a nossa atuação. E o que a gente tem que pensar? Tudo aquilo que é útil realmente vai facilitar o meu trabalho. Aquilo que não é útil, desculpa, pessoal, vai atravancar o seu trabalho, vai te fazer perder tempo. Então, eu preciso de um documento X, eu preciso arrumar não sei o quê. Aí você vai ficar parando, caçando, procurando. Quem não tem uma organização boa não consegue, porque você tem coisa que não é útil junto com coisa que é útil, e aí você não sabe como que você colocou, o que você guardou, sendo que se você tiver só aquilo que te é útil, em 5 minutos você resolve o seu problema, tá? Então, para implementar o senso de separação, a gente tem que pensar o que nessa de utilização? Realizar algumas ações, né? Eu coloquei algumas aqui para vocês, que são as que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Analisa tudo que está no seu local de trabalho. É isso, é pegar. A gente não vai perder tempo quando a gente vai fazer essa separação do que é útil e do que não é útil. A gente está ganhando tempo. A gente tem mania de achar assim, eu vou perder tempo, né? Não vou fazer isso agora não, porque, eu tô atrasada, tenho que entregar minhas coisas, tenho que entregar trabalho, Não, para e organiza, sabe? Fala assim, olha, vou separar. Teve um feriado aí recentemente, desses que a gente acabou de passar entre agosto e até agora, setembro, que eu falei, eu preciso arrumar o meu armário, porque senão vai ficar aquela frase, né, em casa de ferreiro espeta de pau. Aí eu parei e falei, mas eu vou perder o meu feriado para arrumar meu armário? Eu falei, vou perder porque eu tô perdendo tempo cada vez que eu busco alguma coisa e não tô encontrando. E tempo pra gente, pessoal, é sagrado. O que a gente mais precisa hoje, né, ao longo do nosso dia, é tempo para cumprir com as nossas atribuições todas, para a gente poder chegar e falar, poxa, eu consegui dar conta de tudo aquilo que eu precisava, né? Então, quanto mais a gente tiver com tudo útil aparecendo para a gente, é mais fácil. Se eu chegar e falar assim, eu preciso pegar aquele sapato, tá ali. Eu preciso pegar aquela roupa, tá ali. Eu preciso pegar aquele documento, tá aqui. Né? Eu preciso pegar, sei lá, um lápis X para assinar, não sei o que tá aqui. Né? Eu não tenho que ficar caçando ali onde é que está. Então, é muito importante que a gente pare e separe aquilo que é útil. Por exemplo, eu vou fazer uma comida, sei lá, que comida que a gente vai fazer, tá? Vou fazer um prato aí. Aí eu abro o armário e falo, onde que eu coloquei a lata mesmo que eu comprei de grão de bico? Acho que tá aqui no pé para trás. Aí você vai lá, você vê assim, tem lata de tomate, lata não sei o que lá, de milho, de ervilha, baralá, né? Então, eu tô dando só exemplo para vocês perceberem que o 5S dá para colocar em tudo, tá? E aí, a gente para pensar e fala assim, na verdade, a minha lata de grão de bico não tá aqui, eu coloquei no outro armário para facilitar. Mas isso demonstra o que para você? Que
Tem coisa no seu armário que você abriu que você não utiliza. Se você for pegar ali para ver, de repente a validade já está toda expirada, sabe? Que você não está utilizando. Então, aí, por que a gente tem que separar aquilo que é útil? Quando você vai no supermercado, é legal que você leve a sua lista para você comprar aquilo que você está precisando, que vai ser útil na sua casa ao longo daquele mês. Né? E não ficar entulhando o seu armário de coisas que você não usa, porque você vai jogar dinheiro fora. E você vai perder o seu tempo depois tendo que arrumar tudo. Então, assim, por que é muito bom a gente separar aquilo que vai ser útil para a gente? Então, eu vou preparar minha marmita da semana. Então, vou para todo dia, eu vou preparar minha marmitinha. Nossa, melhor dos mundos, né? Porque você não vai gastar dinheiro, você vai ser ágil para poder preparar as tuas coisas, levar as tuas coisas de manhã para o trabalho, e aí você vai lá, então eu vou preparar isso. Aí você começa a falar, mas eu comprei isso daqui que eu não vou precisar usar. Mas eu comprei aquilo ali também que eu não gosto muito, mas eu comprei porque de repente fulano vem aqui na minha casa e vai que eu não tenho. O fulano vai direto na sua casa? Se não vai, então não está sendo útil para você, né? Por exemplo, eu não bebo, né? Nenhum tipo, para não ser mentirosa, eu gosto de um tipo de bebida que é uma bebida que eu bebo raramente, acho que umas 3 vezes por ano, que é aquela espumante moscatel. Então, na minha casa, se alguém vier aqui na minha casa, vai ter suco, não vai ter refrigerante porque eu não bebo, né? Bianca, mas e quando vai gente? Quando vem gente na minha casa, a gente marca, não vai chegar ninguém de supetão na tua casa. Vou receber amigos, então tá, então vamos lá, vamos comprar cerveja, vamos comprar refrigerante, aquilo que não é habitual. Por quê? Porque senão eu vou ficar ali tendo coisa que não é útil para mim, pegando um espaço que é sagrado para mim. Então, é importante que a gente tenha essa noção, tá? Então, separar o que é necessário do que não é. Verificar a utilidade de cada coisa e manter o estritamente necessário. Gente, a gente está falando de 5 sensos que foram desenvolvidos no Japão. Se vocês buscarem vídeos, que é o que mais tem hoje, né, na internet, no YouTube, no Instagram, não vou falar de TikTok, porque é uma rede que eu não entro, nunca tive curiosidade de entrar. Mas tem aí um monte de vídeo de casas do pessoal de Japão, né, da Coreia, tem um monte desses vídeos. Então, se você pegar especificamente do Japão, da onde vieram os censos, vocês vão ver que os caras moram em casas pequenas e eles têm tudo muito útil na casa deles. Tudo que eles têm é útil. Abre aqui, tem isso. Abre aquilo, tem não sei o que lá, e é útil. Usou, passou uma água, guardou e acabou. Então, por que a gente tem que ter, de repente, toda a linha da Tramontina na nossa casa? Vai ser útil? Esses dias eu estava vendo... Esses dias não, mentira, né? Tá fazendo uns, sei lá, acho que um mês, mais ou menos, estava vendo televisão, depois que eu cheguei, porque eu dou aula no Senac também, né? À noite. E aí eu cheguei, fui ver um pouco de televisão, aí estava passando um programa sobre o útil, não útil. É uma moça que faz organização de casa, junto, acho que uma design de interiores, eu não sei ao certo, a formação das moças. Mas aí a moça foi lá e começou num casal que morava no apartamento. Eles tinham basicamente toda a linha, eu acho que de prato sei lá, dessas marcas de prato aí, sei lá, de cerâmica, no apartamento, acho que ela devia ter 4 conjuntos completos e não cabe. Aí a moça falou: por que você tem isso aqui? Mas e se a gente receber um casal que tem filho? Mas vem casal que tem filho na tua casa? Não. E se a gente... Então, é útil para você? Não, tá pegando teu espaço, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar, tá? Então, outra coisa é criar o hábito de compartilhar os materiais de trabalho com os demais. Então, por exemplo, eu tenho uma régua aqui, tá? Se eu tenho uma pessoa que está do lado da minha estação de trabalho, a gente pode compartilhar, não pode? Porque é uma régua, você vai usar toda hora a régua? Não vai, né? Pessoal, se vocês ouvirem latido de cachorro, é o meu cachorro que vai latir com o meu irmão que vai entrar aqui, tá? De antemão, já peço desculpa para vocês. Mas, de repente, você não vai usar todo dia uma régua. Então, é legal que você possa compartilhar. E se você compartilhar, né? Ótimo, você não vai estar acumulando um monte de coisa, o teu amigo não vai estar acumulando um monte de coisa, porque de repente ele tem alguma coisa que pode te ser útil. Então, é legal que a gente faça essa promoção de um dia de limpeza e descarte. Né? Então, para e fala assim: olha, eu estou trabalhando? Estou na empresa X, por exemplo, cada um de vocês aí. Ou se eu não tiver, então eu vou fazer essa organização na minha casa. Sabe, vou pegar e vou arrumar, vou promover esse dia de limpeza, esse dia de descarte, né? É tão bom quando você pega, você abre as suas coisas e fala:
Que bom, tá organizado, que bom, não vou perder tempo com isso, porque realmente a gente tem que ter essa otimização, tá? Aí a gente vai falar de um próximo senso, que é o da organização. Então, se você já teve aquele primeiro passo, né, de promover o seu dia de limpeza, de descarte, nada melhor do que você promover a sua organização. Por quê, gente? Porque a gente tem que parar e pensar assim, ó, eu tenho utilidades, né? Então, vamos olhar aqui nessa imagem. Tenho aqui uma luminária, tem aqui livro, prancha de projetos, projetinhos dele, não sei o que lá. Olha que diferença de estação dessa para essa daqui. Essa estação está muito mais organizada do que essa estação. Né? Então, a gente tem essa mania também de ir jogando coisa para trás da estação de trabalho. Isso vai ser legal para a gente quando a gente precisa pegar uma coisa rápida, né? Não, ou então quando a gente está procurando um documento e não acha, por quê? Porque existe a falta de organização. Então, é sempre bom a gente ter em mente que a organização ela tem que existir para ajudar a gente no desempenho das nossas atividades. Porque se a gente não tiver essa atividade otimizada, então a gente começa a atrasar, né? Quer dizer, a organização otimizada, a gente começa a atrasar as nossas atividades. E isso para a gente não é bom, porque de repente, se você tem prazo, e hoje a gente trabalha com prazo, né, de entrega dos nossos trabalhos, né? Então a gente tem que ter esse senso de organização, a gente tem que parar e falar assim: olha, a gente precisa ter ambientes com locais definidos e adequados para guardar cada recurso que você vai ter. Então, olha, onde fica a papelaria? Fica em tal canto. Aonde que está o documento, a pasta do documento X, da empresa X? Está aqui. Onde é que está os documentos da empresa Y? Está aqui. E por aí vai. Sabe, é isso que a gente tem que pensar, tá bom? Para a gente poder otimizar as nossas coisas, tá? Então, quais são as dicas para o senso de organização, por exemplo, né? O que é usado ocasionalmente, a gente tem que manter próximo ao local de trabalho. O que é usado raramente fica fora. Então, por exemplo, eu tenho uma estação que é pequena, mas a gente tem um armário que é de uso comum. Eu posso usar? Posso. Então, eu preciso manter aquilo lá toda hora? Não preciso. Então, ótimo, sabe? Vamos pegar isso e vamos deixar um pouco mais afastado da gente. Por quê? Porque não vai ser útil naquele momento, isso está travancando a minha organização. E também uma coisa que eu coloco aqui para vocês é o uso de etiqueta, tá? Porque é muito bom a gente ter tudo organizado. Hoje, pessoal, os nossos trabalhos basicamente, eles ficam organizados no nosso computador. Eu sou uma pessoa analógica e o meu trabalho também, eu preciso de muitos documentos físicos. Eu não consigo ter todo o meu portfólio de trabalho digital. Não tenho como fazer isso, porque é documento que vai para a CETESB, que volta da CETESB, é documento que tem que dar entrada na Secretaria de Meio Ambiente, aí é documento de que vai para cliente mesmo, de forma física, porque tem que ter organizado, porque eles precisam ter esse documento impresso para auditoria. Então, assim, eu tenho os dois tipos de documentos hoje, mas hoje o meu computador ele é totalmente organizado por pastinhas. Então, tem as minhas pastas, documento cliente X, cliente Y, cliente não sei o quê, e eu dou o nome mesmo, né? Então, eu sei que se eu entrar na pasta da empresa, dentro da pasta da empresa eu tenho todos os meus outros clientes, aí eu tenho a minha pastinha de papelaria, aí eu tenho minha pastinha com documentos pertinentes que eu vou precisar para mim. Então, a gente tem que ter esse senso da organização. Se a gente não tiver um mínimo de organização, a gente não consegue encontrar rápido. E aí fica aquele negócio de ficar, onde está? Onde eu salvei aqui no computador? Aí você tem que baixar o documento de novo. Outra coisa que é importante, a gente tem um fluxo de recebimento muito, muito intenso de documentos hoje. E aí é importante que a gente pare para pensar que se não vai ficar, se não faz parte essencial de documentos que a gente vai ter que usar depois, então vai para a pasta de downloads. Tempos em tempos, vai lá e limpa a tua pasta de downloads, sabe? Porque assim fica melhor para você. Você não fica se perdendo no meio daquele monte de documento que aí toda hora você vai, esqueci onde que eu coloquei, como que foi. Então, você já cria essa organização na tua cabeça, tá? Para facilitar o trabalho de vocês.
E aí, dando sequência nisso, já que a gente já falou da utilização da organização, a gente vai falar do quê? Do senso de limpeza. Então, por que ter um senso de limpeza? Por quê, gente? Né? Porque é muito importante que a gente saiba onde, né, e como que a gente vai poder encontrar de forma rápida. Imagina chegar no local que você precisa ter um documento ou precisa pegar um objeto e aquele objeto está sujo. Então, assim, o senso de limpeza para os ambientes e para instalações, né, da empresa, ele é a porta de entrada, né? Se você recebe um cliente, você vai montar você está formando aí no curso de vocês. Aí você fala assim, puta, mas eu não tenho grana agora para comprar um local ou para alugar um local. Então, vou ver aqui na minha própria casa de montar o meu escritório. Não é demérito nenhum. Vocês podem fazer isso. Muito bem feito, por sinal. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão manter aquilo arrumado, limpo. Porque, assim, o cliente que vai chegar para você, ele vai primeiro olhar para o teu local de trabalho. Tá limpo? Putz, é limpo, é arrumado, né? Pode não ser bonito, mas estando limpo, tá beleza, né? Agora, quando você chega, né? Porque você tem que pensar assim: vocês estão formando engenharia civil, mas vocês não moram num canteiro de obra. E até mesmo quando a gente vai no canteiro de obra, a sala dos engenheiros ela é muito, muito arrumada, obrigada, né? É bem arrumada mesmo. Não tem, a gente, não tem luxo, não tem beleza, mas tem o que? A limpeza e tem a organização. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de visitar algumas salas aí, algumas obras, né? Se não tiveram, acho que vocês vão ter, e vocês vão ver que isso acontece, né? E que é importante isso. Por quê? Porque assim você, por exemplo, um cliente chega para ver o andamento de um prédio, se bem que tem a construção, né, do condomínio, se bem que tem as datas definidas para isso, mas de repente vai um cliente querendo conhecer. E aí é normal, às vezes, ele querer entrar, e às vezes, não é sempre, o pessoal deixa entrar, caso não esteja passando por nenhum tipo de atividade mais crítica, como receber a entrada de caminhão, né? Quando vai depositar o concreto já. Então, aí, às vezes, pode ser que libere. Não é não é regra, né? Mas se os caras forem ou então vai passar por auditoria, né, da empresa, das empresas, né, dos grupos de construção. Tudo muito arrumado, tudo muito. É o que eu falei para vocês: não tem luxo, não tem beleza, mas tem a limpeza. E isso diz muito para qualquer pessoa. Para vocês terem ideia, nessa empresa que eu falei para vocês que eu comecei a trabalhar com o 5S, tinha um aquário no meio da produção. Olha que legal, né? Porque você fala com um aquário no meio da produção. E quem cuidava desse aquário eram os próprios funcionários. E eles cuidavam o tempo todo dos peixes, né? E o aquário muito bem cuidado, o local muito limpo. A gente via assim que tinha aquele acúmulo de material, às vezes, por conta da produção, mas no final do dia a empresa estava arrumada, estava limpa. Então, assim, quando a gente vai numa empresa que ela é limpa, né? Que ela é arrumada, a gente tem uma outra visão, sabe? É muito importante isso, para que a gente consiga vislumbrar novas possibilidades. Tem algumas empresas aqui em São Carlos que eu visito constantemente, e vou falar de uma aqui que, né, porque todo mundo já conhece, assim, quer dizer, a maioria das pessoas conhece e sabe do histórico da empresa, é a Electrolux. Você entra no chão, lá no chão de fábrica da Electrolux, você pode comer no chão dos caras, de tão limpo e organizado que é. Sabe, você pode montar seu piquenique ali e boa, você não vai ver, não vê óleo, não vê cavaco, é tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito, o que está ali é útil, né? A gente não tem acúmulo, pode ser que eu use esse material um dia, então deixa parado aí. Pode, não, você não vê isso lá. Então, mas Bianca, é multinacional, mas todas as empresas podem ter a mesma linha, né? Porque é uma etapa extremamente importante, né? Para que a gente consiga dar aquela sensação de bem-estar para todo mundo que está ali, tá? E veja só, isso também, pessoal, quando a gente está num fluxo muito grande de produção, para a gente ajuda muito, porque a gente sabe o que vai sair, o que vai entrar, não tem acúmulo de nada, tá? Então é muito importante a gente ter isso. Por exemplo, não suja o chão, né? Eu acho que esse senso a gente tem que carregar ele, não só esse, mas os outros dois também,
para tudo, porque para e pensa, quantas pessoas, às vezes vocês estão dirigindo o carro, vocês estão no ônibus, você vê uma pessoa pegar e atirar a latinha para fora do carro, né? Eu viro e mexe, eu vejo isso acontecer. Eu paro meu carro, cato a latinha, coloco dentro da cestinha do lixinho que eu tenho no carro para depois fazer o descarte. Eu faço isso. Ah, mas você é a única que faz. Mas eu me sinto bem fazendo isso. E eu acho que as pessoas deveriam fazer isso também. Aliás, as pessoas não deveriam nem jogar isso na rua, tá? Então, esse senso, pessoal, é um senso assim que é para tudo. Imagina você chegar na tua casa, né? Você mora sozinho, você fala, vou pegar um dia para fazer a limpeza. Beleza, aí você fala, tô com preguiça hoje, deixa para semana que vem. Aí depois você vai deixar para outra semana. Aí você vai no teu banheiro, vai ter uma hora que você não vai conseguir tomar banho, porque o teu box vai estar num limbo só. Então é importante que a gente tenha esse hábito da limpeza. E aí, pegando o gancho, né? É uma limpeza geral, tá, gente? Não é só para passar um paninho na tua mesa, a gente tem que pegar essa cultura mesmo, né? A coisa da cultura, ela tem que ser muito forte. Então, é importante que a gente pare para pensar sobre isso, tá? Aí, uma dica, né? Marque um plant do dia da limpeza, né? Implemente, quer dizer, vai lá e fala assim, vai ter um dia que a gente vai fazer um mutirão de limpeza aqui na empresa, ou então no nosso escritório. E limpa, né? Limpa a janela, limpa a porta, limpa tudo, porque aquilo lá vai durar. Então, vocês podem fazer isso. Então, a gente tem que ter outra coisa importante, é definir os locais de lixo, né? Que também é muito importante isso, principalmente na atualidade dos nossos dias. A gente está sentindo aí na pele um calor insuportável, hoje um tempo já mudou, né? Haja organismo para aguentar tudo isso. E a gente sabe que isso é o quê? Os abusos que a gente comete, né, em relação ao meio ambiente. Então, a gente precisa começar a ter uma disciplina, né, com essa questão do descarte correto de lixo. Também a gente tem que outra sugestão que eu coloco aqui é que vocês observem, né, as ferramentas de não guardar ferramentas que estejam sujas. Mesma coisa, se você tem cachorro na sua casa, você vai lá recolher cocô de cachorro, por exemplo, né? Aí você deixa a pá suja? Não pode, né? Tem que lavar a pá. Conforme você for lavar o quintal, você já lava a pá também, porque aquilo ali é acúmulo de mosquito. E mosquito transmite doença, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Veja que é uma amplitude quando a gente fala de limpeza muito grande. Aliás, é uma amplitude esses 5S, que é uma beleza, né? E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora do Seikitsu, né? Que é o senso de saúde ou higiene. Quando a gente está falando, né, da questão da higiene, o que a gente tem que pensar? Pessoal, principalmente, né? Não estou falando que ninguém é sujo, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas a gente tem que ter aquela questão da saúde de uma forma integral, porque assim, a gente só vai conseguir desenvolver as nossas atividades se a gente estiver bem, né? Se a gente tiver com o nosso corpo em dia, com a nossa mente em dia, se a gente tiver horas de descanso suficiente, se a gente cuidar não cometer exageros, né? Bebida, cigarro, outros entorpecentes, né? A gente sempre fala muito isso na segurança do trabalho, porque existe na NR1 que nenhum funcionário pode chegar para trabalhar embriagado ou que tenha feito uso de outros entorpecentes. Isso é segurança do trabalho. Né? Então, isso não é bem visto, né? Então, de repente, você passa a noite dançando, passa a noite bebendo, aí você chega para trabalhar com aquela cara amarrotada. Então, isso não é legal. Então, você não tem cuidados com a sua higiene pessoal, teu cabelo, né, teus dentes, tua pele, tudo isso, pessoal, diz muito. Ontem eu estava assistindo da CNN, uma entrevista do Abílio Diniz, ele tem um programa chamado Caminhos, e ele entrevista outros empresários tão bem-sucedidos feito ele. E ontem ele estava com o CEO da Arezzo Co. E então foi muito bacana de ver ele, e essa foi uma pergunta que ele fez, né? O que você recomenda para que os empresários, né? Ele falou para os homens, mas vestirem. Ele falou assim: olha, eu recomendo que, acima de tudo, todo mundo seja arrumado. Você não tem que estar com roupa chique, você não tem que estar com roupa cara, você tem que estar com uma roupa limpa,
passada, né? O seu tênis tem que estar limpo, a sua meia tem que estar limpa, você tem que usar antitranspirante, o seu rosto tem que estar limpo, os seus dentes tem que estar limpos, porque a tua imagem diz muito para quem vai te contratar, né? Quando eu fazia agronomia, fazia graduação, né? Quando eu fazia graduação, no 4º ano de faculdade, uma professora falou assim para mim, Bianca, você tem certeza que você quer ser engenheira agrônoma? Eu falei, nossa, professora, por quê? No 4º ano de faculdade. Ela falou assim, não, porque você foge muito, né, desse estereótipo das agrônomas. Eu falei, por quê? Porque no tempo que eu fiz faculdade, pessoal, é diferente, as coisas vão mudando, né? As meninas tinham mania de usar muito tempo uma única calça, camiseta suja. E isso era assim, mas você estava em Jaboticabal. Jaboticabal é uma terra bem vermelha. E assim, isso faz parte de mim, né? Aí eu falei, nossa, professora, isso não tem nada a ver, né? Ela, não, porque você foge um pouquinho, talvez se você pensasse numa outra profissão. E não, eu amo minha profissão. Mas a gente tem que não é pensar porque você é engenheiro civil, você vai ser um engenheiro civil, você tem que estar sempre cheio com o teu sapato de segurança sujo, que você tem que estar com marca de poeira. Não existe isso, né? E assim, eu vou para campo, eu faço coleta de solo, eu trabalho no meio da equipe de trabalho, de meninos, de meninas, né? Então, isso não diz nada. Se você está arrumado, se você está arrumado, né? Nem a palavra, se você está limpo, se a sua vestimenta está adequada para o seu trabalho, é o que conta. E não adianta se você falar assim, mas o fazendeiro, ele não vai olhar se você está, né? Ele olha a tua postura. Assim como os seus empregadores futuros vão olhar a tua postura, vão olhar o teu todo, né? Ninguém vai querer fazer negócio com quem ele olha e não bota uma confiança. Então, por exemplo, se você vai ser o engenheiro de uma residência, você vai construir uma residência. Aí, como é que você passa a credibilidade? Mas eu conheço, Bianca. Não, você pode ter conhecimento, mas você tem que passar credibilidade para quem trabalha com você. Você tem que passar o quê? Olha, uma pessoa alinhada, uma pessoa que está, né, bem vestida, uma pessoa que trabalha. O bem vestida, que eu queria que vocês entendessem que não é nada de coisa cara, mas bem vestida no sentido de estar limpo, né? Isso demonstra muito sobre a sua saúde, sobre a sua higiene, né? Então, isso é importante para todo mundo, pessoal, principalmente para quem vai começar a atuar na profissão. O teu estereótipo vai contar muito para você, a teu favor, né? Então, assim, existem coisas que, desde que o mundo é mundo, não vai mudar. Então, acho que seria bacana que vocês começassem a se atentar mais isso. E também depende da onde a gente vai estar, né? Então, a gente vai ter que saber adaptar as nossas roupas. Local de obra, a gente tem que pensar que a gente não pode estar exposto, as nossas pernas não podem estar expostas, os nossos braços têm que estar cobertos, né? Até pela questão da segurança do trabalho mesmo. E isso, você não vai ficar usando uma camisa uma semana, porque senão ninguém vai conseguir chegar perto de você, porque você vai suar. Se você vai suar, então aquilo vai impregnar na tua roupa. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas. E é por isso que aparece esse senso. Então imagina você chegar na produção de uma empresa e aí você olha para aquela empresa e vê todos os funcionários sujos, sabe? Uniforme sujo, uniforme rasgado, cabelo mal penteado. Você vai colocar credibilidade naquela empresa? Você fala, puta, mas se o pessoal não está olhando nem para os funcionários, vai olhar para a qualidade do meu trabalho, do meu processo? Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, tá? Então, o senso de higiene reforça a necessidade de uma mudança comportamental, tá, gente? É chegado o momento de organizar as suas atividades diárias, dedique-se um tempo só para você, um tempo para sua família, para os seus amigos, um tempo para organizar suas ideias. Quando a gente fala também sobre essa questão da higiene, da saúde, da higiene, a saúde, ela não é composta apenas pela parte fisiológica, né? A gente tem a parte também psíquica. Então, é importante que a gente pare para pensar como é que está a nossa cabeça, né? Como é que eu estou cuidando da minha cabeça hoje? Quais são os assuntos que eu consigo tratar hoje? Quais são os assuntos que eu tenho domínio? Então, nada melhor do que, de repente, vocês pararem e resgatar alguns hábitos, né? Que
são essenciais, por exemplo, de leitura. Pegar e ler. Hoje a gente sabe que existe uma resistência muito grande para fazer leitura. Vocês querem... Estou falando vocês pela faixa etária de vocês, tá, pessoal? Não me entenda mal também. Mas a gente sabe que hoje a comunicação, ela tá muito rasa, né? Então, assim, são textos curtos, palavras abreviadas, que a gente pegou esse hábito de acabar usando, e tá errado, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa mente. Então, a gente tem que ter esse tempo para adquirir mais informações através de bons livros, de bons artigos, que sejam da área de vocês. Se vocês conseguirem fugir um pouquinho da área de vocês, melhor ainda, porque assim vocês conseguem se conectar com outros assuntos para que a convivência seja bacana, sabe? Para que vocês consigam desenvolver outras coisas que não só... Como é que é o cálculo estrutural disso? Né? Então, como é que eu faço a fundação? Como é que a gente vai projetar essa pata corrida? Né? Por aí vai. Então, é importante que a gente pare para pensar sobre isso, tá? E aí, quais são umas dicas para praticar o senso da higiene, né? Cuide para que a prática dos sensos anteriores permaneça, promova discussões acerca de tabagismo, porque, olha, eu vou falar para vocês, eu não sei se vocês fumam, se alguém me fumar, me desculpa, né? Mas é muito ruim conversar com pessoa que fuma, porque o cheiro impregna, né? Eu, particularmente, não gosto. Tô falando de mim, tá? Eu, particularmente, não gosto. Eu acho, assim, que gera um mal-estar, né? Não só para quem está perto, mas para quem está fumando também, que vai causar um problema. Então, é importante que vocês tenham esse senso, porque, gente, a gente sabe que cigarro, se ele fosse bom realmente, né, ele seria dado, não é verdade? Tudo aquilo que a gente acha que é muito bom, faz muito bem para a saúde, então dá, não precisa vender. Você faz muito bem, dá. Não é... E aí você sabe que o cigarro ele tem zilhões de problemas que acarretam para a tua saúde. Então, para que fazer uso disso? E aí, como é que você vai também, de repente, enquanto um engenheiro, abordar um assunto de tabagismo se você está fumando? Como é que você vai abordar um assunto com os teus funcionários de obra sobre alcoolismo, se eles te veem fazendo isso também, não sendo um alcoólatra, mas bebendo em exagero, né? Então, é importante que vocês tenham essa noção, né? Porque o local que vocês estão, né? Vocês vão ser exemplos, vocês vão ser líderes. Então, vocês precisam ter isso em mente, que tudo aquilo que você fizer, você não consegue cobrar. Se você fizer coisas de ruim, você não vai conseguir cobrar o bom. Então, você precisa ter em mente que, ou se você fizer muito distante, que ninguém vai te ver, tá? Porque se você estiver ali próximo, não estou falando de beber ou fumar na tua obra, no teu local de trabalho, mas, tipo, vou num barzinho, de repente se encontra com alguém do seu barzinho, está lá você, né, feliz da vida, bebendo todas e mais algumas. Aí no segundo, aí vai ter uma semana de cipate, você vai falar sobre... Te convidam para falar sobre algum tema, você vai falar sobre bebidas. Aí você fala assim, ai, gente, então, ó, não é legal beber. E fala, mas você não tá bebendo, né? Aí você fala assim, então, ó, vocês precisam maneirar no açúcar. Mas você não tá tomando 5 picolés que eu vi, né? Ou então 5 sorvetes lá de massa que eu vi. Então, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Tudo que é excesso pra gente não faz bem, tá? E assim, eu faço tudo isso, né? Eu vou falar para vocês honestamente, por vezes eu peco no doce. Então, é uma coisa que eu estou me policiando para minha saúde, tá? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado da nossa saúde. E também, claro, pessoal, porque, ó, que eu estou dando uma palestra para vocês agora. Mas, assim como eu dou palestra para vocês, eu dou palestra para outras tantas pessoas. Então, eu dou aula, eu falo, né? Eu dou aula também sobre meio ambiente. E aí eu fico pensando assim, todas as minhas aulas, principalmente em aulas, eu sempre falo para o pessoal, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo uma situação meio complicada sobre essas questões de disposição irregular, né, de resíduo. E um dos fatores é o excesso de sacolinha que é pega que são usadas no supermercado. E aí você vai e pensa assim, os alunos me perguntam, você usa sacolinha? Não, eu tenho um monte de sacola no meu carro. Não uso, de jeito nenhum. Bianca, mas você nunca pega? Eu não vou ser mentirosa. De vez em quando, para colocar uma coisa que está mais gelada, eu coloco essa sacolinha, a coisa dentro da sacolinha e coloco na minha sacola, né? Mas é uma, não são várias.
Então, seria um tanto quanto incoerente eu chegar e falar para vocês assim, não peguem sacolinha de supermercado, tá? Não faz isso. Aí vocês vão no supermercado e vê a Bianca lá com um monte de sacolinha. Então, assim, isso é um hábito. A gente vai criando o hábito, né? A gente vai criando esse hábito de mudança. Então, toda mudança que ela vai ser boa para a gente precisa investir nisso, né? Então, pare e pensa, por que a gente não faz exercícios físicos de forma regular? Eu tô falando a gente porque eu tô me incluindo nisso, tá, gente? Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente está acomodado. Porque, quer ver? Quando a gente vai assistir televisão, você fala, putz, esqueci o controle. De pegar o controle em cima da cômoda lá. Ah, eu preciso levantar para pegar. Ai, gente, mas eu tô com preguiça de levantar. São 3 passos. E a gente tem essa falta de vontade de fazer isso. Então, assim, eu preciso tomar mais água. Ai, mas eu tenho que ir lá buscar água. Não vou tomar. Deixa depois eu tomo. Daí você fica com sede, a garganta fica raspando, fica seca, né? Aí você fala assim, eu quero ler um livro. Mas vai me dar sono, então não vou tentar. Então, assim, o primeiro que você for ler, as primeiras páginas, vai te dar sono. Mas esse vai ser forte, você vai ser resistente. Aí você vai começar a desenvolver isso. É a mesma coisa de falar inglês, né? Eu preciso falar inglês. Aí a gente vê aí um monte de propaganda da Open English, né? E é bacana a metodologia dos caras, mas não adianta a metodologia ser legal se você não sentar e não estudar, sabe? Então, assim, é o que? É o hábito de você separar uma hora, meia hora por dia que seja, e estudar, né? Parar e falar, eu preciso. Hoje, em inglês, a gente sabe que é fundamental, então a gente precisa disso, tá? Então, é importante que a gente pare e se dedique com aquilo que realmente vai fazer uma diferença na minha formação, tá? Aí, uma outra dica é realize os exames periódicos de saúde, né? Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente veja como é que tá as nossas diferentes taxas aí, que são avaliadas pela coleta de sangue. Então, é importante mesmo que a gente faça. E por que a gente não vai fazer, né? Então, é importante que a gente pare e tenha esse senso de higiene. Muito importante. A gente está vendo que está voltando as questões de algumas pessoas, não, muitas pessoas sendo acometidas novamente pela Covid, com algumas mortes. Então, assim, se você não se sentir seguro para sair em local público sem máscara, use a máscara, sabe? Tome cuidado onde você vai frequentar. Se for um local que tem muitas pessoas, e se você tiver com seu organismo já meio que vulnerável por conta dessa oscilação de tempo, vai lá e coloca máscara. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, tá? Pensa na tua saúde. E aí, pessoal, não menos importante, né? A gente vai falar do Sitkisuk, que é o senso de autodisciplina, tá? Ou Shitsuk, tá? Então, ele é um senso realmente de autodisciplina. Eu acho que de todos eles, é o senso mais difícil que a gente tem, porque ter autodisciplina não é uma coisa fácil. Não é fácil, né? Você determinar algumas coisas para você e você se manter naquilo é muito difícil. Então, você fala assim, que nem o exemplo que eu dei agora do inglês. Eu vou sentar e vou estudar inglês meia hora. Aí, qualquer coisa pode tirar da tua meta. Então, por exemplo, quero brincar com meu cachorrinho. Aí eu falo, então tá, daqui a pouco eu estudo inglês. Mas vai passar um filme que eu queria ver. Mas não tem no Netflix? Tem, né? Mas mais é legal ver aqui na tela quente. Então, vou assistir aqui no Netflix, na tela quente. Mas eu queria ver o jornal, né? Então eu vou ver o jornal. Depois eu vou lá ver o inglês. Mas então, fulano me ligou. Eu vou lá, depois eu vejo o inglês. Então, assim, pra gente, na minha opinião, é o senso mais difícil que tem para a gente se manter, né? Então, ele assim, né? Vou até ler aqui para vocês. Senso da autodisciplina não se limita apenas a manter os 3 S's, né, no dia a dia, mas também prega que as normas de meio ambiente, principalmente coleta seletiva, sejam cumpridas voluntariamente e todas as outras que a gente julgar necessário. Eu coloquei essas daqui para vocês, por quê? Porque se a gente parar para pensar, é muito comum hoje a gente ouvir, né, falar sobre as questões ambientais. Só que a gente vê pouca prática. Por quê? Porque requer uma autodisciplina muito intensa para a gente mudar alguns paradigmas que a gente tem. Então, por exemplo, essa questão da separação do lixo.
Para a gente, aqui na minha casa, é normal a gente fazer isso. Mas sempre foi normal? Não. Quando eu comecei a voltar meu mestrado, meu doutorado para as questões ambientais, né, para a geotecnia, na verdade, eu sou mestre e doutora em geotecnia, e é uma coisa que eu amo, né, mas é áreas de ciências naturais, é área ligada ao meio ambiente, porque a gente vê, né, vocês sabem disso, vocês estão engenheiros civis, vocês estão formando engenharia civil, a gente vê o mundo de baixo para cima, só que a gente tem toda uma estrutura que tem que ser mantida. Então, é importante que a gente fale sobre isso. É importante que a gente mude os nossos paradigmas para proteção do solo, para proteção da água, para proteção do ar. E isso é o quê? Uma autodisciplina. Quando eu falei para vocês que é muito comum a gente ver o pessoal jogando lixo na rua, por fora, né, dirigindo para a janela do carro, isso para a gente, pessoal, é o pior dos cenários que pode ter. Então, assim, porque a gente vê que as pessoas não estão tendo respeito. Mas é porque às vezes desconhece de um assunto. Então é importante que a gente saiba sobre aquele assunto. Por isso que eu falei para vocês que lá no senso de higiene é importante que a gente pare para cuidar de outros, ler outros assuntos, entender, cuidar da nossa mente, proporcionando a ela conhecimentos diferentes, né? Então, assim, a autodisciplina eu vou tomar banho de 15 minutos, eu preciso cuidar da minha pele todos os dias, eu preciso estudar todos os dias, eu preciso estar no horário todos os dias, né? Eu preciso ter respeito com as pessoas todos os dias, eu preciso desenvolver, né, a paciência todos os dias. Isso é autodisciplina, você não pode sair xingando as pessoas. Então, isso faz parte. Imagina vocês, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles tiveram quando eles receberam aquela bomba atômica de presente, você imagina se todo mundo saísse brigando com todo mundo, né? E a situação deles era uma situação crítica. Para e pensa, né? Será que eles teriam conseguido transformar o país deles na potência que é hoje? Com certeza não. Mas isso fez com que eles desenvolvessem esses 5 sensos e, acima de tudo, que eles mantivessem a autodisciplina, que eles mantêm até hoje, né? Isso também deles é cultural. Então, é importante que a gente pense sobre isso, tá? Opa! E aí, pessoal, eu vou... Olha, Felipe, em 1 hora, Felipe e Rafa, certinho em 1 hora, né? Aí eu vou parando por aqui da apresentação, vou voltar aqui na tela do Teams com vocês, pronto, para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Acho que eu já até parei, né, Felipe? Não tô compartilhando, tá, Rafael? Compartilhando mais alguma coisa? Não, tá, voltou já na tela. Então, é importante, quando a gente fala sobre tudo isso, e o que isso tem a ver com a qualidade, né, pessoal? Se vocês pararam para prestar atenção em tudo que eu falei, vocês observaram que eu não falo apenas de empresa, mas a todo momento eu estou falando também da nossa vida pessoal. E isso é o quê? Isso, para a gente, é gestão de qualidade. Quando a gente tem uma gestão de qualidade muito enraizada, já dentro da nossa própria vida pessoal, a gente consegue ter um desempenho muito melhor dentro das empresas que buscam a qualidade, porque isso vai ser habitual para a gente. Então, é muito importante que a gente pare para pensar assim, ó, os 5S são 5 passos para ajudar a gente já a inserir, né, na gestão da qualidade. E a qualidade hoje, ela é essencial, ela é primordial para qualquer organização se manter. Se a gente não falar sobre qualidade, se a gente não tiver qualidade, a gente nem faz mais parte do pacote. Então, quando eu comecei a trabalhar com as normas, né, principalmente com a 9001, conforme eu falei para vocês lá em 2006, a norma de gestão da qualidade 9001, 2000 naquele tempo, era a norma mais buscada pelas empresas multinacionais, pelas empresas maiores nacionais, para os fornecedores. Hoje, essa norma em especial é como se ela já fosse um pré-requisito, né? Ou seja, se você já não tem qualidade, então você não faz parte do que eu almejo para os meus fornecedores. Então, assim, o que está sendo muito buscado hoje, né? O que a gente tem atendido bastante lá na nossa empresa, né? São clientes que estão passando por compliance, né? Que é o sistema de conformidade dessas empresas, que precisam atender meio ambiente e segurança do trabalho. E, ai, Bianca, mas eu faço engenharia civil. Eu acabei de falar para vocês, a nossa vida, a nossa formação, ela é constante, né, calcada na melhoria.
eu formei em agronomia, eu sou engenheira agrônoma pela Unesp, de Jaboticabal. Aí eu fui estudar meio ambiente, eu fui estudar segurança do trabalho, eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fiz mais não sei quantas outras especializações aí que a gente vai perdendo as contas. Por quê? Para fazer parte, eu continuar fazendo parte do mercado. Ah, Bianca, mas você não atua na agronomia? Atuo na agricultura de precisão, porque foi quando eu enxerguei a lacuna, não tem ninguém atuando nessa área, é isso que eu quero fazer. Então, eu vou trabalhar com mapeamento agrícola. Então, é importante, e isso é o quê? Melhoria. Quantos profissionais entendem de mapeamento agrícola hoje? Pouquíssimos. Quantos profissionais entendem de aliar as profissões, por exemplo, agronomia com segurança do trabalho? Poucos. Quantos engenheiros, né, que da área civil que também fazem a mesma coisa que eu estou falando para vocês? Poucos. Então, vocês têm a oportunidade de estar à frente, buscando novos complementos para melhorar a formação de vocês, para que quando vocês estiverem atuando, chegar um empregador tipo o pessoal, sei lá, né, da HM, por exemplo. Putz, eu vou contratar ali a Tabata, porque pô, a Tabata tem um currículo muito bom. Ô, Tabata, vem cá, vou selecionar você para entrevista. E vai conversar com ela. Ah, tá. O que é qualidade para você? Ah, você entende o quê? Você já trabalhou com norma? Não, não trabalhei com norma, mas eu conheço a norma. Né? Ah, eu já fiz um curso da norma. E por aí vai, sabe, gente? Então, a gente é importante, mas eu conheço o 5S. Olha, eu aplico o 5S na minha casa. Putz, a menina já tem um diferencial. Né? Então, é importante a gente parar e pensar sobre isso. Pegando o gancho que eu falei para vocês, né, dessa entrevista que eu vi ontem do Alexandre Birman, junto com o Abílio Diniz, o Abílio falou assim para ele: qual é o software de gestão que você utiliza na sua empresa? Aí ele falou assim: Abílio, eu uso, você já ouviu falar do PDCA, né? Do Plan, do Check, Act e Check, né? Plan, do Check e Act, né? Aí ele falou assim: de ferramenta de gestão. Todas as normas que a gente pega tem essa ferramenta de gestão, que é o ciclo PDCA. É o que eu mais falo para os meus alunos, é o que a gente prega na empresa. Porque se a gente não tiver um planejamento muito bom, com indicadores precisos, e observar esses indicadores semanalmente, mensalmente, sei lá, de quando vocês definirem o prazo, gente, a gente não consegue ter gestão. Por isso que é a ferramenta de gestão dessas normas de gestão de qualidade. Então, quanto mais a gente conhece a nossa empresa pelo planejamento, e o planejamento, onde é que está o 5S? No planejamento. Né? Ele se encaixa no planejamento. Então, a gente está na norma de gestão, na ferramenta de gestão. E isso é muito importante para que vocês já tenham essa visão diferenciada do que é qualidade. Por onde começa a qualidade? Para que a qualidade serve? Né? PDCA consigo mesmo é o melhor perfil. Ah, obrigada, né? Então é importante, né? Parar e pensar sobre isso, pensar que quando a gente começa uma nova, quando a gente vai inserir, né, essa questão da qualidade, quando a gente vai trabalhar com isso, se a gente não tiver um arcabouço já de conhecimento prévio, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar perdido. Então, é importante que vocês, assim, se debrucem mais, busquem mais informações, né? Para que vocês possam ter uma excelência de atuação aí na vida de vocês. Então, eu não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, acho que eu tinha. Se me deixar, eu vou embora até umas 10 horas, tá, gente? Até mais. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas se vocês quiserem, senão eu agradeço a atenção de vocês, tá? Bianca, que palestra maravilhosa. A gente tem que implantar isso. Obrigada. Acho que as pessoas não dão conta, né? E não ligam muito para isso. E é uma coisa que a gente tem que implantar, né? E é uma coisa simples, né? O pouco que a gente tem que fazer. E assim, vida organizada, cabeça organizada, tudo que você falou. Só fiquei quietinha difícil, aqui. viu? Exato. É difícil. Palestra muito boa. Agradeço aí, né, o seu tempo para estar trazendo mais conhecimento para nós, para agregar. Imagina.
E parabéns, de verdade. Eu que agradeço. Eu falo para todo mundo, né, para todos os meus clientes e principalmente para os meus alunos. Eu dou aula no Senac, no curso de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, dou aula na Unicep, na parte de saúde e segurança do trabalho, na pós, e na UFSCar também, na pós de meio ambiente. E o que eu tenho muito prazer em compartilhar o pouco do que eu sei, né? Porque eu acho que é a única coisa que a gente deixa efetivamente nesse mundo. E aí eu acho que vocês também podem fazer isso. Eu acho que quando a gente segura conhecimento, a gente não está contribuindo para a melhoria das coisas. Então, o que a gente mais pode fazer na nossa vida é compartilhar aquilo que a gente aprendeu e que não é muito, não é muito. Porque, Maria, quando você está fazendo uma tese, né, ou quando você começa ali de forma discreta com a sua dissertação, você começa a ver que tem tanta coisa, tem tantos autores, tanta gente inteligente, tanta gente com ideia brilhante, né, e que você não está conseguindo usar aquilo tudo, e que você gostaria, aí você fala, gente, eu não sei nada. Aí quando você parte para fazer a tese, né, você fala assim, sei menos ainda. Então, eu acho que a beleza da vida está naquilo que você pode adquirir conhecimento. E não é difícil, isso está aberto para todo mundo. Então, é importante, né, que a gente desenvolva uma rede de conhecimentos, uma rede de troca de ideias, que é isso que constrói, né, que vai construir boas pessoas, que vai ajudar o nosso país a melhorar, né, para que a gente seja otimista. Eu acho que é isso, né? Então, se eu conseguir contribuir um pouquinho com vocês, já fico feliz. Isso aí, facilita muito e é muito importante. Parabéns mesmo. O Muito Eduardo. obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Parabéns, Boa Bia, noite, tudo também bem? gostei muito. Tudo bem. Gostei muito da apresentação também. Eu estava aproveitando fazendo um 5S no meu quarto, que daí cortou a câmera, não tem problema. Que eu não vi estava cortada, mas eu estava pegando mal, né? Então, eu trabalho pelo trabalho. A gente lá é meio forte o 5S em algumas áreas. Eu acho que é meio estratégico o 5S lá. Aí, pelo que eu entendi, assim, no 5S é a parte da qualidade do ambiente, assim, né, da organização do ambiente, assim, para você resolver o 5S, você começa a produzir, né, mais ou menos por aí, né, produzir a parte dos projetos e tal. Então, lá na empresa que eu trabalho tem um checklist de 5S lá, eu acho que alguém um dia, né, teve ideia, ou já está publicado em algum lugar, não sei, mas tem uma lista de 54 itens lá que fala cada censo deve ter o quê? Umas 6, 7 questões para ser padrão para ser verificada e resolvida, né? Aí tem uma pontuação, 5S prata, 5S bronze, 5S ouro, 5S diamante, lá tem a CDPAR tem os 10S também, já inventaram mais, né? Mas qual que é a importância, eu acho, a importância mesmo do padrão mesmo de organização, como você falou, né? Não é o luxo, né? É a funcionalidade, né? Até a qualidade de vida também psíquica de você olhar e ver, nossa, tá beleza, tudo certo, vamos fazer, né? Tá organizado, tá limpo e tá agora falta nossa, fazer acontecer o empreendimento, né? Então É isso é aí. muito. Eu gostei muito e as outras empresas elas não pegavam muito no 5S, não, pegavam mais assim, de passar para o pessoal, pegavam mais na parte da ISO, das NBRs até, mas o trabalho é diferente, assim, eles pegam mais a parte organizacional do ambiente, assim, eu acho que mais Do para ambiente. terceirização, talvez. É interessante porque, é isso que você falou, tá, Eduardo? A gente vai pegar essa parte do ambiente. É claro que o nosso foco é que exista uma mudança cultural, porque quando você começa a organizar o seu ambiente de trabalho, o local onde você está inserido, então isso vai fazer com que você transponha isso para outras camadas. E, por exemplo, eu dou muita palestra também quando eu estou fazendo a implementação da 14.001, uma das palestras que eu faço com o pessoal é sobre educação ambiental. Por quê? Porque é a base, para mim é a base para a gente poder trabalhar meio ambiente. Um ponto. E aí, o bacana é que quando eu vou em algumas empresas que eu sou convidada no final de ano, que vai ter confraternização e tudo mais,
Aí vem lá os filhos dos funcionários, né, você é a tia que ensinou meu pai sobre educação ambiental? Foi, você que ensinou. Isso é legal porque o funcionário tira da casa da empresa e leva para a casa dele. Eu acho que, e é isso, e essa é a ideia, Eduardo, que você tenha o seu ambiente, né, organizado, que você tenha o seu ambiente limpo, que você tenha a tua imagem organizada, né? Porque assim, hoje o que a gente mais vê são tendências, principalmente em relação às mulheres, né? Com uma mistura muito grande, então chama atenção para ela e não para que ela pode fornecer. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando assim do mix de informação. Então, às vezes é muita informação que a pessoa quer, tipo, eu vou numa entrevista de emprego. Aí passa um exagero de maquiagem, vai com uma roupa que não é pertinente, né, para aquela ocasião. Então, a atenção está voltada para o estereótipo dela e não para o conhecimento dela. Então, quando a gente... É que nem jornalista, por muito tempo, se vocês pararem para observar jornalistas e os jornalistas, né? A roupa deles, a maquiagem que eles usam, porque os homens também usam maquiagem, é totalmente... para não chamar atenção, né? Não chama atenção. O que tem que chamar atenção? A notícia. Então, o que o profissional tem que oferecer? O conhecimento dele. Então, assim, por isso que a gente fala sobre essa questão da cultura, de desenvolver isso, não só dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente fabril, mas também de você levar isso para os outros âmbitos da sua vida. Porque tudo a gente tem a hora de ser mais extravagante, a gente tem a hora de curtir mais, tem a hora de falar mais alto, tem a hora de falar besteira, tem a hora de querer jogar videogame e tem a hora de mostrar que você está num curso, que você é um engenheiro bom, que você vai ter uma boa atuação. Então, tudo é a hora. E tudo isso a gente vai pegando, vai desenvolvendo essa cultura. Então, essa cultura de gestão baseada nos 5S é o mais simples que a gente tem. Então, é o que... e ele é acessível, ele é livre, ele é aberto, todo mundo pode ter conhecimento sobre isso. E aí você pode colocar isso na tua vida. E quando você coloca isso na tua vida muda, sabe? Pelo menos a tua vida profissional vai mudar. E a tua organização na tua casa, né? Teu ambiente de lazer, né? Porque tua casa é teu porto seguro, onde você vai chegar, você vai tomar banho. Aliás, existem alguns artigos e alguns autores, né, que dizem que a primeira coisa que você tem que fazer para que o seu dia comece bem, para que o seu dia de trabalho seja bom, para que suas atividades sejam realizadas de forma concreta, né, que você arrume sua cama. É a primeira coisa. É o primeiro mandamento, você levantar e arrumar a sua cama, deixar o seu quarto arrumado. Porque você vai falar assim, poxa, já consegui um aspecto que está sendo um diferencial. Arrumei meu quarto, arrumei minha cama. Se não conseguir arrumar o quarto inteiro, não tem problema, mas arrumou sua cama. E aí, porque quando você estiver cansado, estiver no seu trabalho, né? Você vai falar assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, tomar banho e dormir. Imagina se você for chegar na tua casa, tomar banho e ter que arrumar a tua cama para dormir, né? Mas eu vou deitar do jeito que ela tá. Você não fica incomodado, né? Com o lençol desarrumado, aquele negócio bagunçado. Então, assim, tem vários autores que falam sobre essa questão da gestão, né? Já com princípios de você começar a gestão da organização no teu próprio quarto. Então, é o ambiente, realmente o ambiente que você está inserido vai dizer muito e você pode carregar isso para as outras instâncias da sua vida. Tá bom? Obrigada, viu? O Marcos levantou a mão, não sei se ele quer falar, antes do Felipe. Boa noite, Bianca, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Tô sim, Marcos. Desculpa aí, eu estava fazendo outra atividade ali, não consegui entrar no início. Só comentou, eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que tinham essas normas, é muito bonito, e tive a oportunidade de conhecer um pouco do nosso Brasil, né, e de norte a sul, e das grandes diferenças. Como a senhora vê isso, essa educação que só trouxe no pouquinho que eu participei da palestra, a nível nacional, a discrepância que tem, tipo, entre os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, o Ceará, Pernambuco,
Piauí, porque deu uma discrepância muito grande. Inclusive, eu já trabalhei lá no Nordeste, onde a Petrobras, por ser uma empresa federal, ela tem coleta seletiva de lixo. Porém, lá você não tinha na época, Onde em descartar. 2006, a pessoa que vai descartar isso. Eu só separava para cumprir a norma e misturava tudo e ia para o lixão, né? Nem aterro sanitário era. É complicado, né, Marcos? A gente vê, por isso que eu falei para vocês quando eu vou dar palestra, que eu falo primeiro, para mim, a educação ambiental ela é primordial quando a gente fala da norma da 14.001. Assim como eu vejo que a educação é primordial para tudo que a gente tem na vida, né? Então, é um tanto quanto injusto mesmo, né? A gente vê essa discrepância em relação aos estados. Eu também já tive a oportunidade de andar bastante nesse nosso país. E aí, quando você está nos países do sul, nos estados do sul, é como se você não estivesse no Brasil, né? É uma outra realidade. Você vem para o estado de São Paulo, também é uma outra realidade, né? Um estado extremamente desenvolvido, com uma pluralidade gigantesca de etnias diferentes, né? Então, assim, é bem complicado a gente trabalhar aí no Nordeste, a gente vê que as áreas desenvolvidas são as áreas que, basicamente, de turismo, né? São as orlas. Uma coisa que me chamou muita atenção, uma vez eu estava em Maceió, adoro Maceió, vira e mexe, quando eu posso, eu tô lá. E aí, uma primeira vez que eu fui, eu fiquei lá turistando só na orla. Não saí da orla e era todas aquelas coisas lindas, praia linda, não sei o que lá. A segunda vez que eu fui com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim: vamos no mercado? Eu falei, mercado? Vamos, né? Vamos, estamos andando, a gente foi. E me chamou muita atenção, Marcos, que parecia que eu estava numa cena daqueles filmes do Vietnã, da Guerra do Vietnã, sabe? Porque era porco, era galinha, peixe em cima de ladrilho, assim, sem refrigeração nenhuma. Então, aí você pensa, né? Como que a gente pode falar sobre assuntos de qualidade para diferentes situações. Mas eu acho que tudo se resume na educação. Eu acho que tudo que a gente puder investir em educação, por isso que a gente está aqui conversando, né, nesse bate-papo, para que a gente consiga disseminar isso. Né? Então, apesar da gente ter uma rede muito enfraquecida nos estados do Nordeste, também em alguns estados do Norte, né? A gente vê que a gente tem uma rede muito enfraquecida, mas isso não traz um demérito para o nosso povo. Eu acho que, muito ao contrário, traz a vontade de levar mais conhecimento para todo mundo. E a gente tem aí empresas entrando, né, multinacionais e empresas de grande porte indo para esses estados onde onde consegue promover um pouco mais desse âmbito maior da aplicação de 5S ou de outro tipo de gestão, ou da coleta, ou de melhorias em relação à água, né, em saneamento. O que a gente não pode é ter uma descrença muito forte. Eu sou muito otimista em relação à educação, verdade, eu sou uma entusiasta disso, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, mas que existe a dificuldade, Marcos, com certeza existe. Quando eu estou no Mato Grosso, eu vejo assim a discrepância que a gente tem, sabe, do estado de São Paulo. É outra realidade, é como se a gente estivesse num outro país, com costumes diferentes, com atitudes diferentes, com metodologias diferentes, né, com português diferente, né? Então é tudo muito diferente. E eu acho que é um desafio muito grande hoje, né? A gente pensar sobre o item de padronização. Por isso que a gente começa a falar sobre padronização dentro das próprias empresas. E a gente vê que isso vai mudando bastante. Lá no Mato Grosso, na cidade de próximo a Sorriso, antes de Sorriso, na verdade, né? Entre Lucas e Sorriso, a gente tem ali uma empresa que foi uma usina, na verdade, chinesa, que foi construída a toque de caixa. E está chegando gente de tudo quanto é canto lá para trabalhar. Então, existe essa mistura e esse intercâmbio, né, de conhecimento, de atitudes que se aprendem, que leva daqui de uma empresa daqui para lá. E aí eu acho que isso vai ajudando a melhorar. Mas eu ainda acho que tem uma lacuna, né? Existe essa lacuna e a gente torce para que isso possa ser resolvido. E eu só vejo a única maneira de resolver mesmo é através da educação. Não tem outra maneira, na minha opinião, né?
Muito obrigado. Eu que agradeço. Felipe, por favor. Boa noite, pessoal. Oi, Fê. Bianca, tudo bem, pessoal? Parabéns aí pela palestra, né? Imagina. A Bianca já está fazendo alguns trabalhos com a nossa empresa aqui, onde eu trabalho, fez a nossa CIPAT, né, Bianca? E fez uma Verdade, palestra né? de 5S agora. E para nós, né, o 5S ali está sendo um desafio, essa cultura da implantação do 5S, só que está surtindo bastante efeito, né? Então, não é fácil, né? Porque o pessoal, para poder se desprender daquelas coleções antigas, né, de peças, não é fácil. E não somente na empresa, mas em qualquer outras empresas, né? No canteiro de obra mesmo, né? O sobra de materiais, o pessoal muitas vezes não quer jogar fora e isso acaba impactando bastante. E nós passamos até por uma situação na outra empresa que eu trabalhei, numa perícia, né? Os advogados fizeram um apontamento a respeito do 5S. Devido ao 5S, eles alegaram que o setor de trabalho se tornou um local inseguro, né? E ali poderia gerar um acidente grave ou fatal. É. E nós tentamos defender a empresa de todas as formas, mas eles conseguiram ganhar uma parte do processo em cima dessa questão do 5S. Por causa desse problema, a empresa, no outro dia, já começou a fazer campanhas, né, do 5S, já começou a mobilizar todos os setores, porque acabou tomando um prejuízo muito grande, né? Então, essa questão do 5S é difícil no começo, a organização, a gente se desprender de materiais, né, de algumas situações aí que não é mais utilizada, né? E isso acaba impactando bastante no nosso dia a dia. Na empresa mesmo que onde eu trabalho, a Bianca vem acompanhando isso, né? E tá tendo bastante efeito, né? Tá surtindo efeito, principalmente para nós da segurança do trabalho, porque não é fácil, né? Você com um local mal organizado, né? Com excesso de materiais, o índice de acidente aumenta a cada dia, né? E nós estamos percebendo que essa questão dos acidentes, né, está impactando aí na segurança, a gente está percebendo que está reduzindo bastante, né? Então, é muito importante essa palestra do 5S, isso soma muito aí para nós, né, para todos os profissionais daqui que está participando, né, e para o nosso dia a dia também na nossa casa, né? Porque você vê que tem filho. Você sabe que essa questão, né, Fê, de você não conseguir se desprender de algumas coisas, ela é extremamente grave, né? Porque você pega, quando a gente vê aqueles programas na televisão dos acumuladores, né? Você imagina tudo que pode acontecer. Você pode ter animais peçonhentos que ficam no meio de caixa que são acumuladas, tropeçar, sabe? Tanta coisa, né, que você pode gerar para sua saúde de ruim. E realmente isso daí é um problema. A gente precisa aprender a ter aquilo que realmente é útil para a gente. E não só, né, essa questão, principalmente, né, essa questão de não só e principalmente essa questão de acidentes, mas também, se você parar para pensar hoje, por que também causa tanto acidente? Porque você tem um tempo para dar a produção que é restrito, e às vezes você tem uma demanda de produção altíssima. E aí, conforme você vai fazendo essa produção ter que rodar, e material acumulado, ferragem acumulada, óleo parado, que pode causar escorregamento, né? Então, tudo isso é muito complicado. Então, a gente tem que pensar nessa otimização de forma geral para que a gente não tenha esse tipo de acidente, né? Então, por que a gente tem também, transpondo isso um pouquinho para casa? Eu vi um vídeo de um acidente de uma mulher que ela foi pegar uma coisa que estava na última prateleira do armário, a mulher morreu dentro de casa. Subiu numa cadeira, subiu na mesa, caiu, né? Teve um traumatismo e morreu. Para que isso? Foi útil, né? Ter acumular tudo isso, custou a vida. Então a gente tem que tomar cuidado realmente com isso. E o 5S ele ajuda a gente, tá vendo? Uma coisa tão simples, né? Ajuda muito a gente ter essa noção. Foi muito bem colocado, é isso mesmo, Fê. Sim, e por esse tempo atrás a gente
devido ao acúmulo de pallets, né, que tinha na fábrica, nós retiramos uma jiboia de lá, né? Os funcionários viram e foram correndo lá Suporte cobra, chamar. gente. Nós tiramos e estava muito quente o tempo, então ela estava ali intocada e nós tiramos, né? Então, assim, hoje você vê o pátio da empresa tudo limpo, tudo organizado. Tem algumas coisas ainda que precisa melhorar mais, mas em vista do que já foi, né, em questão de organização, então o pessoal está tendo essa consciência. Isso é muito importante, né? Isso Muito é importante ótimo. mesmo. Sim. Esses animais é aquilo, né? Quando a gente degrada o meio, se você observar a localização que está a sua planta 1 e a sua planta 2, os dois meios estão modificados, né? Então, os animais que são daquele entorno, eles vão procurar conforto térmico próximo dali, porque eles já não têm mais um ambiente, uma paisagem favorável para eles, né? Por exemplo, a cobra e outros animais que vão até a empresa buscar por alimento e acabam ficando mocosados por ali, e isso se torna uma ameaça para o trabalhador, né? Principalmente porque gera o acidente. Então, é importante que a gente tenha essa noção também, nesse nosso senso de utilização, nesse nosso senso de organização, né, e de autodisciplina, não degradar as coisas que a gente tem. Então, você imagina, né, por que a gente tem hoje ambientes, terrenos que poderiam estar florestados, né, só com entulho, né, com material de construção, com sofá, com não sei o quê. Isso para a gente é muito ruim. E isso é o que? A nossa autodisciplina falhando, né? Porque é como o Marcos colocou, se a gente estivesse no estado onde a gente não tem onde descartar tudo isso, ok, mas não é o caso, a gente tem onde descartar. Então, por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem uma autodisciplina de manter essa cultura correta do descarte correto, né? Infelizmente. E aí os animais não têm onde ficar e vão para dentro das empresas que estão próximas, para dentro das casas que estão próximas. É isso. Sim, verdade. Isso aí. Obrigado, Bianca. Imagina, eu que agradeço. Exatamente. Ô Eduardo, antes de você falar, deixa eu só passar um recado para o pessoal. Pessoal, eu coloquei no chat a lista de presença do Forms para vocês preencherem para ter acesso ao certificado. Preencham com atenção para vocês terem acesso, tá bom? Eduardo, por favor. Tudo bem, de volta. Então, o Marcos comentou lá que na parte sul, lá que o pessoal tem mais, como é que você quis dizer, mais a educação é melhor, ou outro foi outra conotação, Marcos, que eu também pensava assim, mas daí eu estava vendo que no Ceará, até acho que nesse último pesquisa, tem primeiro lugar a educação no Ceará, né? Também tem uns pontos aí no norte que tem. Eduardo, seria tipo a cultura e infraestrutura, né? É muito sim, cultural. Tá. E assim, eu tive a oportunidade de morar em Tianguá, Ceará, é uma cidade no alto da Serra Grande, são 7 municípios lá dentro, e lá tem Viçosa, distante 40 quilômetros uma cidade da outra. Você vai em Viçosa, é uma cidade limpinha. E Tianguá, até hoje, é a cidade mais suja que eu já conheci, em termos principalmente do lixo plástico jogado na rua. Então, assim, você passa lá, você parece que é muito estranho. E a 40 quilômetros no mesmo estado. Então, vai muito de infraestrutura, de educação. E, por incrível que pareça, a educação eu acho que muda, mas a política, a verdadeira política, não a politicagem, seria, eu acho, o caminho mais curto para a gente ter um sucesso, que isso é bem complexo. É verdade. Do ponto de vista, né? Não, tá certo. Eu já fui para o Pará lá também, e a parte industrial, né, que é mais urbanizada, ali tem as vilas que vão montando ao redor das indústrias, né? Aí tem os outros caminhos que são as cidades satélites e as periferias, né, estão mais e menos industrializadas. Mas eu queria falar também que essa parte aí de menos acidente no trabalho pelo 5S e tal, eu acho que a nossa formação ela é bem abrangente, né? Então, se a gente pensar, se a gente não diminuir nosso padrão de qualidade de estudo para trabalhar, né? Porque na verdade a gente aplica a teoria do nosso estudo no trabalho, né? Para trabalhar. Então, a gente sabe quando está errado o que a gente está fazendo. E a gente fica fazendo, como eu escrevi ali, eu acho, é a minha ideia, né? A gente fica fazendo o PDCA consigo mesmo, a gente fica pensando em melhorar o trabalho para o quê? Todo mundo quer trabalhar menos e render mais, né? Mas com segurança, você não pode querer fazer com pressa
né? Até eu ouvi umas palestras ali do Mário Sérgio como é o nome? Mário Sérgio Cortella, né? Cortella. Que ele fala muito da diferença da pressa e da velocidade, né? Eu acho que se a pessoa não se corromper ali no conhecimento dela para diminuir o padrão, ela consegue, com o tempo, né, fazer uma coisa padrão ali com maior velocidade sem comprometer a segurança, né? Com o 5S, o 5S já tá impregnado na gente, né? Depois que a gente se forma, né? Mais uma questão mesmo do pessoal que a gente contrata para fazer a parte braçal, ali, que a gente tem que dar uma disciplinada, porque às vezes o pessoal falta convicção, né? Todo mundo sabe que tem que fazer limpo, organizado, mas às vezes o pessoal tem pouca convicção de que, não é para fazer isso assim mesmo, então tá bom. Às Isso vezes o vai pessoal muito da falta... liderança, viu, Eduardo? Isso vai muito da liderança. Então, se a liderança não passar isso, é o que eu falei, vocês serão líderes, né? Então, se vocês não conseguirem transmitir isso, fatalmente você vai ter um ambiente que não vai ser de acordo com os preceitos do 5S e muito menos dentro da ferramenta de gestão do PDCA. Né? Então, é interessante que vocês já tenham, como vocês já estão tendo, né, essa visão, para que vocês consigam, porque assim, qual que é a função do líder? O líder, ele vai, que é bem diferente do que ser chefe, né? O líder, a função dele é ter uma equipe alinhada, ter uma equipe coesa, ter uma equipe que caminhe no mesmo direcionamento. Então, assim, na mesma direção, na verdade, né? Acompanhando o direcionamento passado. Então, isso é muito importante. Então, isso está na mão de vocês. Cada um de vocês que vão atuar, vocês precisam saber ser líder, né? E aquilo que a gente sempre fala, o respeito. Quando você tem o respeito, você tem que conquistar. O respeito, ele é conquistado. Então, quando você tem o respeito da sua equipe, tudo aquilo que você conversar e que você solicitar, ela será feita. Né? Então, é importante que vocês já saiam, que vocês já tenham essa mentalidade. E é bem isso que você falou. Quando a gente começa a aplicar o PDCA com a gente mesmo, né, aliado com os 5S, a gente tem uma visão diferente. E é essa visão que vocês têm, vão ter aí a missão de passar, né? Se vocês conseguirem passar, vai tá redondinho para vocês. Eu acho que uma coisa que eu posso falar, assim, que tenho, mas não sei se todo mundo está começando o curso aí com uma idade de 20 e poucos anos, eu tenho 38 anos. Aí até hoje, eu passei certinho, eu sou tecnólogo no primeiro curso e passei com 17 anos. Então até aqui, o que dá para a gente pensar? Eu posso PDCA no meu trabalho sempre, porque eu sempre tive aquela ideia, não, um dia, né, eu vou ser gerente de algum lugar, então eu não posso fazer feio, eu tenho que também saber argumentar para ter um Isso aumento aí. do salário na hora certa, né? E tem que saber, tudo que eu falar, posso saber que o chefe da empresa, se for melhor que você, pela tua conversa, ele vai saber o teu padrão de trabalho. Ele já sabe que você não sabe, sabe que você sabe, e é por aí. Isso Você tem aí. que. O PDCA, para mim, assim, individual, é para você ter mais convicção no teu merecimento de mais remuneração e tal, né? Não que você vai tê-la, mas você vai, na tua cabeça, você se entende merecedor, né? Acho que é importante essa qualidade de vida. Muito bom, isso aí. Eu vou ler 2 comentários aqui que estão no chat. Um é do José, um tema que reflete diretamente nos resultados de uma empresa e também nas pessoas. Uma pena que o Brasil... Uma pena que no Brasil isso não venha da base, né, no ensino fundamental. E o outro comentário é do Norbiato. Gente, mineira, né? O meu R aqui. No Brasil é difícil, né, quebrar alguns paradigmas na implantação da gestão pela qualidade. Se alguém tiver mais algum comentário aí para fazer, para a gente poder também encerrar. É difícil de quebrar paradigma, mas não é impossível, né? Então, acho que aí é por isso que eu falei para vocês. Eu acho que a gente tem que proporcionar compartilhar conhecimento, que é o que a gente pode fazer, pode crescer compartilhando, e quando a gente compartilha, a gente cresce mais, né? A gente aprende mais, como eu estou aprendendo com vocês hoje. Muito obrigada, né? Que é sempre bom pegar o que vocês estão trazendo também, isso faz parte da nossa formação também. Então, é importante que vocês compartilhem, vão compartilhando. Eu acho que a
A palavra impossível, ela só existe porque a gente desiste no meio do caminho. Então, é importante que a gente não faça isso, né? Que a gente seja persistente, que a gente seja resistente, né? A todas essas mazelas, né? Que a gente encontra no meio do nosso circuito. Então, é isso, gente. Não é, né? O impossível, ela só vai ser enquanto a gente realmente deixar vencer. Mas vamos tentar quebrar isso. Ô, Bianca, eu quero agradecer de coração mesmo, em nome dos alunos da Engenharia Civil, tá? Pela grande palestra aí. Acredito que se cada um pegar o conhecimento que adquiriu hoje, começar a aplicar o 5S no seu dia a dia, vai transformar a sua vida, tá? Eu tive algumas aplicações do 5S aqui no nosso grupo de segurança, essa parte de desenvolvimento também, foi fantástico, tá? Então, muito obrigado. Já deixo o convite para você também, se quiser fazer uma futura palestra com outro tema, tá? A gente está de portas abertas para você. Quero agradecer de coração mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Fê. O Rafa, sempre que me convidar, eu aceito, viu? Eu tendo disponibilidade, eu aceito. A gente vai se falando, tá? Combinado. Eu vou tá ótimo. Eu vou parar só a gravação aqui agora. Claro. Enquanto isso, eu vou ler aqui os elogios. Norbiato, excelente explanação, Bianca. Obrigada pelos conhecimentos ofertados. O Marcos também colocou: impossível só existe até que uma pessoa vai lá e faça. Exatamente, concordo, Marcos. É isso aí. Oi, gente, eu que agradeço, muito obrigada. Foi um imenso prazer estar com vocês. Fico feliz que vocês tenham essa rede de comunicação. Eu desconhecia, fiquei surpresa quando o Felipe me convidou, né? E assim, sempre é o que eu falei para o Rafael, sempre que eu tiver disponibilidade, me convidando, eu aceito de coração, viu? E também, precisarem falar comigo, o Rafa e o Felipe têm meu contato. Eu demoro um pouquinho para responder, né, Rafa? Mas eu respondo, na verdade, eu respondo tudo. Né? Às vezes demora aí, tipo, 1 hora, às vezes tá um pouquinho mais, mas eu respondo, tá, gente? E é isso. A gente gravou aqui, vamos subir para o YouTube e jogar no nosso site também com a apresentação, tá? Uhum. Vai ficar na internet aí, tá bom? Eu agradeço muito. Sem problema. Eu que agradeço. Ótima noite para vocês, tudo de bom. Bons estudos. Obrigado. Obrigada, Bianca. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bianca. Boa noite, Fê. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigado mesmo. Tchau. Beijo. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.